Vamos nos colocar de pé, vamos renovar o clamor. Clamamos a Ti, ó Pai, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos, renova a nossa comunhão, continua operando em nosso meio, especial os irmãos que estão distantes, ligados via satélite. Dê uma bênção nesta aula. Oramos em nome do Senhor Jesus. Assentados. Glória a Deus, glória a Jesus. Paz do Senhor. Nós iremos abrir a palavra no primeiro livro, profeta Samuel, texto que está na tela, 15:23. A palavra fala assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. A palavra fala a respeito da obra de Davi e Saul, dois reis, dois servos de Deus. Um deles fez a vontade do Senhor, o outro não fez o que agradava ao Senhor. Ressaltando, dois servos. A palavra do Senhor fala de vários tipos, como Abel e Caim, dois irmãos, Maria
e Marta, 2 irmãs, 2 rainhas, Esther e Vasti, 2 reis, Saul e Davi. Aqui nós temos mais substância e revelações para falar a respeito do procedimento deles, buscando servir ao Senhor. A ocasião era quando o profeta Samuel profetizava em Israel, já estava idoso, e ele colocou seus filhos como juízes no lugar dele. Porém, os filhos de Samuel não andavam no mesmo caminho que Samuel. O primeiro ensino da palavra, estamos aqui com o primeiro período, nós estamos aprendendo aqui o que fazer para agradar o Senhor e o que fazer para não desagradar o Senhor. Vamos aprender como agradar o Senhor com Davi e aprender o que não devemos fazer com Saul. Primeiro ensino: filho de profeta não é profeta, não é hereditário. O ministério é um chamado de Deus. O Senhor pode chamar o pai, pode não chamar o filho, pode chamar o filho, pode não chamar o pai. E pediram a Samuel então que constituísse um rei, que saísse à frente deles. Palavra essa que pareceu muito má a Samuel, mas o Senhor disse a Samuel que eles não tinham rejeitado a ele, Samuel, mas tinham rejeitado ao próprio Senhor, que era quem reinava sobre eles. E mandou que Samuel atendesse o pedido e constituísse o rei. Tem uma história toda, nós vamos simplificar. Era uma das menores tribos, a de Benjamim, e Saul também era de uma das menores famílias da tribo de Benjamim. E Deus separou a Saul, filho de Cis, um homem, descreve a palavra de Deus, de uma beleza muito grande, muito alto, mais alto do que todos em Israel. E Deus escolhe a Saul. Uma observação que é importante pelas coisas que nós vamos dizer assim em seguida. Deus não escolheu Saul para cair. Foi ele que desviou-se da presença do Senhor. As mesmas oportunidades que deu a Davi, deu a ele também. Foi ele que se desviou. Saul foi levantado com 7 sinais. Também não vamos descrevê-los. Quando o Senhor chama alguém para a obra dele, esse alguém vem acompanhado de sinais. E o último sinal foi quando Samuel reuniu todo o povo de Israel e colocou o assunto diante do Senhor. Passou as 12 tribos, Deus separou a tribo de Benjamim, família por família, separou a família de Cis, homem por homem, e Deus separou a Saul. Quando o povo olhou para Saul, viu aquela beleza, aquele homem alto, agradou inteiramente, correspondeu exatamente o que estava no coração do povo. E o Senhor repousou o seu espírito sobre Saul, e Saul começou realizando grandes obras, tendo grandes vitórias durante um longo tempo. Mas, por orientação do Senhor, Samuel também disse ao povo quais seriam os direitos do rei. Ele vai tomar do povo pessoas, vai levantar cavaleiros, príncipes e principais de 1000, de 500, para que saiam adiante dele na guerra. Vai colocar gente no campo para suprir o palácio, vai pegar das filhas para serem cozinheiras, perfumistas, arrumadeiras, vai tomar o melhor das vinhas, o melhor dos olivais ele vai tomar. Mas nós queremos o rei. Com o passar do tempo, Saul se afeiçoou ao cargo. Nós lembramos que quando Deus escolhe alguém para unção, esse alguém, ele tem uma unção para fazer a vontade do Senhor. É diferente dos reis da terra, que buscavam riquezas, buscavam fama, buscavam até uma dinastia, né? O rei
escolhido por Deus, ele está ali para fazer a vontade do Senhor e apacentar o povo de Deus na direção do Senhor. Mas com o passar do tempo, Saul se afeiçoou ao cargo e começou a entender que o fato de ele ser rei e ter o governo terreno era a coisa mais importante da vida dele. A primeira experiência negativa que ele teve foi quando Samuel disse que se encontraria com ele dentro de 7 dias, na guerra constante que havia com os filisteus, para sacrificar, e o sacrifício representava a presença de Deus. E a luta estava muito forte. Os filisteus estavam apertando, o povo de Israel, os guerreiros começavam a se espalhar. Saul foi ficando aflito, Samuel não chegava. No 7º dia, Saul mesmo executou o sacrifício. Em seguida chega Samuel, dentro do prazo, e disse que ele fez uma loucura, porque ele era rei de Israel, mas ele não mandava nas coisas de Deus. E disse a ele: o único que pode executar o sacrifício é o sacerdote, e o estranho nem perto chega. Ele transgrediu a vontade do Senhor ali, fruto de vaidade, fruto de entender que ele mandava em tudo, e mandava como rei, menos nas coisas de Deus. Aliás, o contrário, ele foi ungido para fazer a vontade de Deus, e não para fazer a vontade dele. E o Senhor disse que ia confirmá-lo como rei, e não ia confirmar mais. Houve outro episódio, voltando a palavra aqui por um instante, a rebelião ou desobediência. A desobediência não é um deslize qualquer que nós temos, é desobediência à vontade de Deus, aquilo que vem do Senhor, a palavra dele. É como o pecado de feitiçaria, ele transgrediu. O Senhor mandou Samuel: vai até Saul e mande que ele me vingue dos amalequitas, que foi aquele povo que atacou Israel por trás, dentre os mais fracos, quando Israel saía do Egito. A característica do amalequita é atacar alguém, pode acontecer conosco, quando o outro não está em condição de se defender. O Senhor tem guerra constante contra isso. E que matasse a todos, dos homens até a criança de colo, dos animais até a menor cria, passasse tudo ao fio da espada. Aí os irmãos vão pensar assim: Deus mandou matar? O Senhor é o dono da vida e da morte. Ele queria mostrar, estamos falando de Velho Testamento, o Senhor queria dizer que todo pecado precisava ser destruído, até aqueles mais mimosos. Saul foi à guerra, voltou, Samuel foi ao encontro dele, e ele disse: fiz o que o Senhor mandou. E Samuel disse: mas eu estou ouvindo um mugido de vacas e um balido de ovelhas. Eu disse: não, mas eu me consertei com o povo, e nós resolvemos separar o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor. O que nós vamos afirmar, vamos fazer em forma de pergunta. Pergunta à congregação: é melhor obedecer ou sacrificar? Obedecer é melhor do que sacrificar. Será que o Senhor tem tanto prazer que se sacrifique a Ele do que se faça a vontade dEle? Segunda vez, foi uma reincidência. Então a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar, teimar em desobedecer, é como iniquidade e idolatria. Pergunta aos irmãos aqui: Saul estava na feitiçaria? Não. Estava a nos ver que a desobediência leva à feitiçaria e leva à idolatria. A partir deste momento, o Senhor disse que já ia separar o próximo dele, melhor do que ele, para colocar no lugar dele. Outro ensino, O Senhor ama a todos, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora, mas se nós nos desviarmos da presença do Senhor, seja quem for, o Senhor levanta outro melhor do que ele, porque o Senhor tem poder para fazer isso. Todos somos necessários quando estamos na presença do Senhor. A partir deste momento da desobediência, o Senhor disse que ia separar alguém, vamos falar logo em seguida,
Mas houve as consequências da desobediência. Quais foram? Perdeu a sensibilidade do espírito. Olha o que leva o endurecimento, hein? O endurecimento, a vaidade, a desobediência, leva a isso. Perdeu a sensibilidade do espírito, começou a ter crises de opressão, e Deus parou de falar com ele. E vai Samuel, por orientação do Senhor, à casa de Jessé, o belemita, porque o Senhor disse que tinha preparado ali o seu ungido, que ia fazer a vontade dele. Então, preste atenção, irmãos, estamos nesse ponto aqui, hein? Samuel foi à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. Vamos paralisar o tempo aqui por um momento, depois nós vamos voltar a essa passagem, nós vamos dar um salto para o fim da vida de Saul. Vamos congelar aqui, né, como dizem, né, como os meninos aqui dizem, né, vamos paralisar aqui, vamos dar um salto, lá no fim da vida de Saul. Os filisteus apertaram de forma veemente, não tinha saída para Saul. Saul ficou apavorado, buscou o Senhor em sonhos, o Senhor não falou. Buscou o Senhor através do profeta, o Senhor não falou. Buscou o Senhor através do sacerdote, o Senhor não falou, não falava mais com ele. Samuel já havia morrido. Ele foi a um lugar de Israel chamado Endor. Vou ter que fazer uma sequência aqui na tela. Pode passar. Aqui mesmo. Então Saul, onde tinha uma pitonisa. Pitonisa é a mulher que adivinha, a mulher que trabalha com feitiçaria. Pitonisa vem da palavra piton, que significa serpente, ou seja, ela adivinha pela serpente, pelo adversário. Como o Senhor disse, a rebelião, desobediência é como pecado de feitiçaria. Como Deus não falava com ele, ele veio até essa mulher e pediu que levantasse Samuel, que já havia morrido. Congregação, mortos falam, mas quando você consulta os mortos, quem fala? O adversário. E como ele é o pai da mentira, fala igualzinho. Aí Samuel, que era o adversário, disse: por que me inquietaste? Você desobedeceu ao Senhor, amanhã você vai morrer na guerra com seus filhos. Falou a verdade, porque quando o adversário ele mente, ele engana, mas quando está na mão dele, a pessoa não tem mais saída, ele diz: agora dá um tiro na cabeça e morre, você não vale nada mesmo. Já estava na mão do adversário. Saul foi consultar a pitonisa na cidade de Endor, palavra essa que significa em hebraico lugar habitado, que no grego tomou a mesma palavra, oikomene, e desta palavra derivou a palavra em português, ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a religião sem revelação, todos unidos em nome de Deus, mas sem Deus. Deus não fala aqui Deus não fala. O único, com todos os interesses, quais os interesses de Saul? O reino da terra, fama, riqueza, transferência do reino para o filho dele, era esse o interesse dele. O interesse do Senhor não estava nele, mas desviou-se do Senhor. O Senhor mostrou que cada um de nós individualmente, se andarmos no caminho de Saul, nós vamos parar no mesmo lugar que ele parou, em Endor, que significa a perdição eterna. E se nós todos juntos aqui como obra andarmos no caminho de Saul, vamos parar todos lá também. Saul morre na guerra no dia seguinte, com seus filhos na mão dos filisteus. Voltando aqui onde nós paramos, né? Quando Saul desobedeceu, Samuel foi à casa de Jessé, apresentou-se o primeiro, Eliabe, o primogênito, porte físico, porque todos os homens de Israel que entravam na batalha, eles tinham porte físico, eram treinados, adestrados para a guerra. Formoso. Quando Samuel olhou para ele, pensou: certamente está perante mim um ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a ele:
Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Outro ensino: profeta, ele tem a palavra de Deus, mas ele tem seu parecer próprio também. Vou consultar o profeta, tem que saber se Deus está falando, se é Deus. Ele não fez por isso, foi o entendimento dele, mas ele tem um entendimento próprio também. Veio o segundo rejeitado, o terceiro rejeitado até o sétimo. E Samuel perguntou: acabaram os varões? Tem um mais novo que está no campo, Davi, manda chamar. Quando chamou, Samuel viu um rapaz simples, muito novo, evidentemente que não tinha porte físico ainda, não tinha aparência de guerreiro, né? Mas era formoso de parecer, né? E o Senhor disse: pode ungir, que é ele mesmo que eu tenho escolhido. E Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. A partir daí começou uma vida de lutas para Davi. A unção no Velho Testamento para reinar, governar Israel, tem uma semelhança, não é igual, tem uma semelhança com a unção na obra de Deus, porque o pastor, ele tem o governo da igreja, é tudo no sentido espiritual. Então o servo de Deus é escolhido, tirado do meio do rebanho, ninguém precisa fazer apresentação, ninguém precisa dizer que eu estou aqui. O Senhor busca o seu servo onde ele estiver, vai lá no meio do rebanho e tira o seu servo e unge o seu servo. E a outra coisa é que ele passa um período de provas. Para que o período de provas? Davi passou 10 anos perseguido por Saul de forma mortal, queria matá-lo de qualquer jeito. Nós vamos dizer daqui um pouquinho por quê. Uma prova que ele nunca teve na vida, porque o Senhor fez com que ele fosse aflito. Os irmãos podem ver nos salmos que ele escreveu, tanto de glorificação como das angústias que ele passou. Cordas do inferno me cercaram, estou aflitíssimo, porque o rei tinha muitas coisas grandes para olhar, mas ele julgava o povo também, como o pastor também senta com a ovelha. Lá no banquinho da igreja, vem a ovelha com a sua necessidade, o pastor senta com ela. O rei também julgava, mas diante de coisas grandes, o rei não ia ter condição de entender o que se passava com o pequenino, mas Davi tinha, ele ia entender, porque ele foi aflito, como esse pobrezinho que estava lá, estava aflito também. Por isso que o servo de Deus na obra do Senhor, ele é ungido e passa por um período de provas, porque depois ele vai precisar cuidar das ovelhas, ele vai precisar conhecer as dificuldades, as necessidades das ovelhas. Continuava, então Saul continuou como rei de Israel, fora da presença do Senhor, mas ele era o rei, e Davi não tinha um governo, tinha uma unção separado. Davi, e a guerra continuava, estava o povo de Israel num monte, e os filisteus em outro monte, um vale no meio, e os filisteus eram dos gigantes. Havia um guerreiro campeão de lutas entre os seus, chamado Golias, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, mais ou menos 3 metros de altura. Um homem, como é muito alto, chega a 2 metros, 2 metros e 10, né? Tinha 3 metros de altura, e forte. A lança dele era tão pesada, que quando os guerreiros de Israel olhavam, eles recuavam, de medo. E ele descia o monte e desafiava os exércitos de Israel, dizendo: vamos decidir a luta entre mim e o vosso campeão, de manhã e de tarde, todos os dias. 40 dias ele estava fazendo isso. E Davi foi ver como estavam os 3 irmãos mais velhos que estavam na guerra. Chegando lá, ouviu a conversa, e ele presenciou quando Golias veio e desafiou. E Davi, aquele rapazinho, disse assim: quem é esse filisteu para desafiar os exércitos do Senhor? O teu servo vai lutar com ele. E levaram para Saul. Saul olhou para ele e falou assim: meu filho, você é muito moço, esse guerreiro
ele faz guerras desde a mocidade, você não tem como enfrentá-lo. Eu estava cuidando do rebanho do meu pai, veio um leão e um urso, eu matei o leão e matei o urso. O Senhor foi comigo contra esses dois inimigos e vai ser comigo contra esse filisteu também. E Saul disse: ó meu filho, então você vai. E tomou a roupa, Saul tomou a sua roupa de guerra, o capacete, a couraça, deu o escudo, a lança, a espada. E Davi nunca tinha vestido aquilo, se experimentou, e ele disse: eu nunca usei isso, eu não tenho como lutar com isso. O que significa essa roupagem? É a roupagem da religião que nós mostramos aqui, a religião sem revelação. Humanamente ela está toda preparada, ela tem todos os recursos humanos para desenvolver sua religião. Só que tem uma coisa: com essas armas não se vence Golias, que é tipo da carne. O que derruba todo mundo é a carne. Então Davi, ele vai mostrar como se enfrenta a carne. Tirou aquilo de sobre si, vestiu a roupa de pastor, que ele cuidava do rebanho, tomou o cajado na mão, a direção do Espírito. O pastor ungido pelo Senhor, não um pastor profissional, não o pastor que almeja recursos materiais. O servo de Deus desceu ao rio, encheu-se do Espírito Santo, tomou 5 pedras do fundo do rio, de joelho você pega melhor essas pedras, e era uma pedra para lançar na funda, né? Umas pedras grandes. Colocou no alforje de pastor, ou seja, um coração cheio dos recursos das bênçãos de Deus. Essas pedras significam os meios de graça. Estava ali nesse conjunto a oração, o jejum, a madrugada, que são com esses recursos, não com as armas da religião, mas com os recursos espirituais, é que nós vencemos a carne. E tomou a funda, foi se chegando. Antes que o filisteu se aproximasse, ele rodou a funda e atirou uma pedra, cravou na testa dele. O filisteu caiu, ele foi, cortou a cabeça dele com a própria espada. O Senhor ensina que a carne desafia tudo, a razão, e a forma de vencer é com as armas de Davi, é com os meios de graça. Outro ensino que o Senhor mostra: a carne você vence lutando com ela de longe. Faz uma consagração, não se aproxime dela, não se abrace com ela, que você perde a guerra. Não se aproxime da carne. A carne você atinge de longe, é pela revelação, é pela consagração, é assim que você vence a carne. E Saul ficou tão maravilhado com a guerra, que venceram a guerra, que tomou Davi naquele dia, não deixou ele embora, levou para casa. O filho de Saul, Jonatas, tomou as suas roupas de guerra e entregou a Davi, como se a religião se dobrando à obra de Davi, né? Se convertendo à obra do Senhor, não é? E Saul colocou Davi à frente dos homens de guerra, e Davi ia todo dia e voltava com vitórias. E as mulheres começaram a cantar uma canção. As mulheres significam as igrejas, as ovelhas, porque as ovelhas têm discernimento, e as ovelhas querem a obra de Davi. E elas cantavam assim nos seus cânticos: Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. O desejo da igreja de andar na obra do Senhor, na obra de Davi. E Saul disse assim: quer dizer que me deram 1000 e a Davi deram 10.000? O que falta a ele, senão o reino? Que está preocupado com o reino da terra. E o Senhor tinha dito que ia escolher o próximo dele melhor do que ele. E a partir deste momento ele colocou Davi em suspeita, entendendo que ele era sagaz, que Davi era o homem que Deus tinha escolhido para reinar no lugar dele, e desencadeou uma perseguição de morte. Tentou encravar Davi na parede 2 vezes, e Davi se desviou. Palavra na carne,
no espírito, você desvia dela. E Davi saiu fugitivo, se juntou a ele 600 homens. Uma ocasião, Saul veio atrás de Davi com seu exército, um exército numerosíssimo, né? E Davi entrou numa caverna grande, e Saul resolveu, sem saber que os homens de Davi estavam lá dentro, resolveu usar a caverna como banheiro. Quando ele estava lá, Davi foi por trás e cortou a orla do vestido dele. Saul vai saindo com seu exército. Davi gritou, mostrando: ó rei, meu senhor, quem que o rei está perseguindo? Está perseguindo uma pulga? Eu poupei a sua vida hoje. E Saul: és tu, meu filho Davi? E se desmanchou, chorou, porque quando Davi tocava harpa, né? Quando Saul se sentia mal, Davi tocava harpa e Saul se sentia bem. Quando Davi está tocando harpa, Saul fica uma maravilha. Quando para de tocar harpa, a opressão volta. E continuou perseguindo a Davi. E Davi teve Saul na sua mão e não matou. Numa outra ocasião, estava Saul perseguindo a Davi num monte. De noite, Davi foi com seu capitão até onde estava Saul, e caiu da parte de Deus um profundo sono sobre todo o arraial de Saul. Todos dormiram profundamente, e Davi chegou do lado dele, colocou a mão na lança, e o capitão disse a ele: Davi, o Senhor entregou teu inimigo nas tuas mãos. Pergunta a congregação: entregou? Entregou. E Davi disse assim: o Senhor me livre, que eu levante a minha mão contra o ungido do Senhor, que ele vá à guerra e pereça nela, que ele morra na mão dos seus inimigos, mas eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Seu inimigo, alguém aqui faria isso? Essa é a obra de Davi, essa é a obra que Deus ama, é aquele que confia no Senhor e não faz a obra pela sua própria mão. E houve várias outras ocasiões em que Davi demonstrou respeito ao ungido do Senhor. Por final, como falamos, estamos dizendo coisas simplificadas, chega o momento em que Saul morre. Davi estava fugitivo lá no meio dos filisteus, fugitivo, perseguido por Saul. Saul morre com seus filhos. Vem um amalequita, tomou a coroa dele, o bracelete, e foi levar para Davi. Vamos pensar que não fosse Davi, qualquer outro, fosse Saul, por exemplo, chegasse alguém: ó, matei teu inimigo, está aqui a coroa e o bracelete, você vai ser o vice-rei agora, não é assim? Davi disse assim: você disse que matou o ungido do Senhor, embora ele tivesse chegado, Saul tivesse só agonizando, ele acabou de matar. Você matou o ungido do Senhor, dá sobre ele e mata ele também, porque levantou a mão contra o ungido do Senhor. E nesse momento a congregação de Davi tomou ciência de que Saul, inimigo de Davi, tinha morrido. Agora Davi vai ser feito rei. Aí começou aquilo que de vez em quando acontece entre os crentes, aquela conversa daqui, um fala uma coisa daqui, outro fala uma coisa de lá, um cochicho e tal, agora vai acontecer isso, o pessoal rindo. E Davi mandou todo mundo parar, jejuou naquele dia, e disse que não era momento de riso. Caiu o ungido do Senhor, e lamentou a queda de Saul. Alguém faria isso? É a obra de Davi. Davi disse assim, ao lamentar, pranteou, mandou todo mundo calar: não quero conversa aqui, vamos ficar calados, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos lamentar isso que aconteceu. Foi um desastre para a obra de Deus. Ele diz assim: não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos incircuncisos, para que não saltem de contentamento as filhas dos filisteus.
Os inimigos da obra é que vão saltar de alegria. Nós não, nós vamos orar, nós vamos clamar. Essa é a obra de Davi, é a obra que Deus ama. Vamos ver se nós temos mais alguma coisa aqui. Pode passar. Obra de Davi é uma obra de lutas, vai estar presente na vida do servo que quer servir o Senhor, mas com vitórias, hein? Provas, críticas, madrugada, jejum, busca, obra de amor, de perdão, de glorificação e de vitórias. A vida do servo é assim, ele passa lutas, às vezes veementes. Senhor, não aguento mais, vem dobrado. Senhor, tem misericórdia, mas no final ele sempre tem a vitória. O servo de Deus sempre tem a vitória no final. Essa é a obra de Davi, a obra que Deus ama. Davi então foi feito rei sobre todo Israel, conquistou a cidade de Jerusalém, levou para a cidade de Jerusalém a arca, pode passar aqui, a arca da aliança, botou do lado da casa dele, como que dizendo, eu quero Deus próximo de mim. Restabeleceu o concerto, restabeleceu o culto. E Davi fez uma casa para ele de alvenaria, de cedros, e disse assim ao profeta Natã: eu moro em casa de cedros e o Senhor mora em tendas, como dizendo assim, eu vou construir uma casa ao Senhor. E o profeta disse assim: faz o que está no teu coração, o Senhor será contigo. Não foi revelação, foi opinião do profeta. De noite o Senhor falou em sonhos ao profeta, e veio o profeta no dia seguinte falar com Davi: o Senhor mandou te dizer, eu fiz os céus dos céus, eu criei o universo inteiro, qual é a casa que você vai fazer para mim? Eu criei a terra, seus habitantes, os céus e a terra. Você vai fazer uma casa para mim? Qual é a casa que você vai fazer para mim? Mas fizeste bem em ter isso no teu coração, e o Senhor te faz saber que Ele é que vai fazer casa para você. E Davi glorificou o Senhor com grande exaltação, dizendo: Senhor, quem sou eu que o Senhor dissesse que vai fazer uma casa para mim para tempos distantes, uma casa na eternidade? Por isso que a palavra diz aos servos de Deus: vos darei as firmes beneficências de Davi. É uma promessa firme para todo aquele que anda na obra de Davi. Ele tem a eternidade. Enquanto Davi caminha para a eternidade, Saul caminha para Endor, para a perdição eterna. Obra de lutas, de dificuldades, de provas, de vitórias, e uma obra que leva à eternidade. É a obra de Davi. Saul, na desobediência, ele caminha para a perdição. Então, meus irmãos, estamos apresentando aqui aos irmãos a obra de Davi, que é o modelo da obra que Deus se agrada, para que nós andemos neste caminho, nos caminhos de Davi. Estamos encerrando. Tem uma palavra, um texto da palavra, deve ter sido usado hoje aqui pelo pastor Amadeu, e eu vou aplicar em outro sentido, não no sentido que ele aplicou, certamente, que eu não vi. Houve uma longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, mas os da casa de Davi iam crescendo, e a casa de Saul ia diminuindo. Pois é, na vida de cada um que está aqui, tem o Saul e tem o Davi, o homem carnal, o homem natural, na sua razão, e tem o homem espiritual, nascido pelo batismo com o Espírito Santo. Os irmãos receberam a bênção com a conversão, e pode pensar que está tudo resolvido, porque a salvação é um ato, onde Deus te abençoa, você se converte para estar na presença do Senhor, mas agora vai começar o processo da salvação. O que é o processo da salvação?
você vai descobrir que você é uma pessoa que tem falhas, você vai descobrir que você é uma pessoa que tem fragilidades, você vai descobrir que você tem certas dificuldades, até para servir o Senhor, e você vai ver suas limitações. Então agora você vai começar a orar ao Senhor, para que a obra de Davi cresça na sua vida. É uma longa guerra, não é no dia seguinte que vai resolver não. Davi foi perseguido 10 anos, aí você tem um problema, uma dificuldade, uma limitação sua, uma fragilidade, uma inclinação para a carne, você vai começar a orar, a partir de hoje, vai orar ao Senhor. Senhor, aquele problema meu, põe a tua mão, Senhor, eu quero te servir, quero andar na tua presença, põe a tua mão sobre esse problema. Vai passar 1 ano, Senhor, eu continuo com o problema, mas você olha para trás, mas Senhor, melhorou muito, hein? É uma longa guerra, agora vai começar a guerra entre a carne e o espírito. Na vida do servo, Davi precisa crescer agora. A obra de Davi vai crescer na vida dos irmãos, e a obra da carne vai cada dia diminuir. Vamos cantar um louvor de pé? Eu só quero ser Senhor, remido do teu grande amor. Quero só andar na luz, e no céu a contemplar Jesus. Pois na cruz ele morreu, e o seu sangue assim bebeu por mim. Eu amo ao meu Senhor, meu eterno Salvador Jesus. Eu só quero ter um lugar no céu, Senhor. Estende a tua mão e derrama o teu poder em mim. Ouvir a tua voz, almeja o meu coração. Eu só quero servir a ti. Eu só quero ser Senhor, remido do teu grande amor. Quero só andar na luz, e no céu a contemplar Jesus. Pois na cruz ele morreu, e o seu sangue assim verteu por mim. Eu amo ao meu Senhor, meu eterno Salvador Jesus. Eu só quero ter um lugar no céu, Senhor. Derrama o teu poder em mim. Ouvir a tua voz, almeja o meu coração. Eu só quero servir a ti. Eu só quero ter um lugar no céu, Senhor. Derrama o teu poder em mim. Ouvir a tua voz, almeja o meu coração. Eu só quero servir a ti. Eu só quero servir a ti. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Oremos. Nosso Deus, aceita a nossa adoração e prepara os teus servos, cada coração, para crescer na obra de Davi. Leva os teus servos à oração, aos meios de graça, à consagração, para que sejam vencedores no Senhor. Aceita a nossa adoração. Pedimos, Senhor, que continue conosco, abençoando a próxima aula, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, 10 minutos.
A paz do Senhor.